Nós cremos nos milagres de Deus, e esta noite Deus tem um milagre, uma vitória para você. Deus quer usar você esta noite de uma forma maravilhosa. Oferte com toda a alegria do seu coração. Que Deus abençoe você, que Deus continue abençoando a sua vida. É como nós pregamos esses dias atrás aqui. Pedro e João disse ao paralítico na porta: nós não temos prata nem ouro, nós não temos dinheiro, mas temos o poder do nome que é sobre todo nome, o nome de Jesus. Se você ter a presença de Jesus, o nome de Jesus, a Bíblia diz que ele faz acontecer aquilo que os homens não conseguem fazer na sua vida. Amém? Aquilo que o dinheiro não faz, aquilo que as coisas terrenas não faz, o poder do nome de Jesus fará na sua vida. Deus abençoe todos, que as mãos do soberano de Jacó, o Deus de Abraão, Isaque, o Deus de Israel, esteja sobre você, lhe prospere, que nunca lhe falte a saúde, a alegria, a paz, o pão de cada dia, que o Senhor lhe dê honra nesta terra, que você possa crescer de uma forma maravilhosa, tremenda, e o nome do Senhor ser glorificado na sua vida. Glória a Deus. Olha, eu não sei se eu pedir para o pastor Sandro depois organizar lá para mim, as pessoas que vão apagar aqui as luzes depois, porque já está tudo certo, ok? Então tá bom, mas não é agora, a hora que o Alan pedir para apagar, aí quem está lá responsável apaga, deixa tudo depois, acende certinho, tá bom? Deus abençoe todos que ofertaram, Deus abençoe você que não pôde ofertar, que a bênção do Senhor esteja sobre a sua casa, sobre a sua vida, sobre o seu coração. Nós vamos ouvir agora a palavra de Deus. Eu quero que você tenha toda a reverência para ouvir a palavra de Deus, lembrando que aqui é proibido conversar e andar, isso nós proibimos mesmo, não queremos ninguém ficando para lá e para cá andando e conversando, não. Aqui a gente tem liberdade para adorar a Deus, para dar glória a Deus, para dar aleluia, ouvir a voz de Deus, ser abençoado por Deus, alcançando o milagre do Senhor, porque Jesus é bom, amém? Eu quero convidar aqui na frente, por favor, o Alan, ele vai trazer aqui a palavra de Deus para os nossos corações. O Alan, ele fala português, ele aprendeu a falar português, muito bem, porque morou no Japão e conviveu ali com um brasileiro e casou com uma brasileira. Ele é indonésio, mas casou com uma brasileira e aprendeu o português com ela, por isso vai ficar muito fácil você entender a palavra de Deus nesta noite. Vamos aplaudir a Cristo pela vida do Alan, missionário da Indonésia. Obrigado, pastor. Saya sangat bersuka cita sekali bisa berada di tempat ini bersama dengan saudara-saudara sekalian, dan damai sejahtera Kristus Yesus selalu menyertai saudara-saudara sekalian sekarang sampai selama-lamanya. Meu Deus do céu, pastor, este povo entende minha língua. Que alegria, maravilhoso. Estava saudando a igreja com a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja convosco para tudo sempre, amém? Aleluia. Eu ouvi dizer também, pastor, aqui na cidade de Maringá tem bastante japonês, descendente japonês. Aleluia. Para todos os meus irmãos japoneses aqui, Shukufuku no kami-sama yoni arimasu yoni onegai itashimasu. Kami-sama anata o aishitemasu. Aleluia. Glória a Deus. Todos vão entender porque o Espírito Santo vai traduzindo para vocês, amém? Glória a Deus. Uma alegria, uma honra de estar aqui convosco. Agradeço a Deus pela vida do pastor apóstolo Celso, que tem nos dado esta confiança desse púlpito santo, pastor. Obrigado, o povo maravilhoso que está aqui. Obrigado também pela presença de cada um de vocês. Antes de mais nada, eu gostaria de apresentar para o apóstolo. Pode vir aqui novamente, pastor? Me perdoe, dá trabalho ao Senhor. Gostaria de apresentar o nosso relato de trabalho que está lá na Indonésia. E aqui está também uma mapa da Indonésia para esta igreja, porque eu vejo bandeiras, tem bandeiras, mas não tem bandeira da Indonésia. Por enquanto, o Senhor vai ter que colocar esta mapa da Indonésia. Amém? Amém? Glória a Deus. Com o objetivo, a partir de hoje, o Senhor vai ter que orar, e a igreja também, orar pela Indonésia, porque a nossa posse é a nação, a
até confins da terra. Aleluia! Receba com carinho, com alegria, pastor. Em nome de Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Estou muito feliz de ouvir dizer que esta igreja chegou lá nos Estados Unidos. Eu também quero um dia convidar o Senhor para ir na Indonésia. Quem sabe essa igreja também vai atuar na Indonésia, pastor. Em nome de Jesus. Amém. Ano que vem, glória a Deus. Amém. Glória a Deus. É um prazer imenso, uma alegria de estar aqui na casa do Pai. Amém. Prazer, meus irmãos, eu sou o missionário Alan, vim diretamente da Indonésia, uma terra bem distante do Brasil, leva 36 horas de viagem, é pertinho, logo ali, diz mineiro. Porém, amém, quando cheguei aqui no Brasil, eu me sinto alegria tão grande no meu coração, glória a Deus. Hoje é uma noite que o Senhor marcou para falar com vocês, amém? Glória a Deus. Também para aqueles irmãos que vieram aqui na frente pela primeira vez nessa igreja, eu quero falar para vocês, irmãos, que Jesus Cristo é bom. Jesus Cristo é o nosso Salvador. Eu quero falar para vocês, irmãos, o melhor dia na minha vida quando eu vim volta para a casa do Senhor. O melhor decisão na minha vida quando eu tomei a decisão de seguir a Cristo. E o melhor de tudo, alegria no meu coração de seguir aquele que vive e reina eternamente para sempre, porque Ele tem tudo melhor para vocês. Aleluia! Glória a Deus! Maravilhoso, maravilhoso. Aleluia! Eu estou muito feliz de estar aqui realmente. Porém, a minha esposa, a minha família não poderia estar aqui. É uma grande tristeza. Só para os irmãos entenderem, eu viajo já quase 2 meses fora de casa, sem minha esposa, sem meus filhos. Você já sabe o que eu estou sentindo aqui. Daqui uma semana já estou partindo para a Indonésia, glória a Deus. Porém, aqui no Brasil, eu me sinto como estar em casa, porque o povo brasileiro nos recebe com tanto carinho. O povo brasileiro nos recebe com alegria. Então, eu estou sentindo aqui em casa, irmãos. E também esta noite, eu sinto aqui a casa do Pai e casa de todos nós. Por isso, se você tem um motivo de alegria, agora ao Senhor, dá graça a Ele, dá glória a Ele, porque Ele merece. Aleluia, glória a Deus. Maravilhoso. Antes de mais nada também eu gostaria de apresentar o nosso trabalho que está lá na Indonésia. Os irmãos podem ver lá na tela e podem acompanhar o vídeo que vai mostrar o nosso trabalho na Indonésia. Por favor, pode colocar, queridos. Tem áudio? Tem.
heaven, the maker of earth, and in Jesus Christ his only begotten Son of Lord. He was conceived by the Holy Spirit, born of the Virgin Mary, suffered under Pontius Pilate. He was crucified and dead and buried. I believe what I believe. It's what makes me who I am. No, I did not make it. No, it is making me. It is the very truth of God, not the invention of any man. I believe that he who suffered was crucified, buried, and dead. He descended into hell, and on the third day he rose again. He ascended into heaven, where he sits at God's mighty right hand. I believe that he's returning to judge the quick and the dead and the sons of men. And I believe what I believe is what makes me who I am. And I did not make it, no, it is making me. It is the very truth of God, not the invention of any man. Believe in God the Father, Almighty maker of heaven, the maker of earth, and in Jesus Christ his only begotten Son of Lord. Aleluia. Este é o quadro da Indonésia e o que o Senhor está fazendo lá naquela nação. Irmãos, há 4 anos Deus nos enviou para a Indonésia. E durante esses 4 anos, pela confiança e pelo poder do Espírito Santo, Deus tem nos dado hoje 4 congregações pequenas e um orfanato e os demais trabalhos que está sendo feito lá na Indonésia. É por isso que, desde o começo, eu já, de antemão, quero pedir aos irmãos, também ao apóstolo, para começar a orar por nós lá na Indonésia. Porque a Indonésia é um país fechado, Indonésia é um país com população, nós temos 250 milhões de população, pela qual quase 90% da população é muçulmano, Islã. Lá, país bem fechado, onde nós não podemos pregar o evangelho abertamente. Lá, país bem fechado, onde nós não podemos falar do amor de Cristo, Lá, o país onde custa sangue para nós podemos proclamar a este evangelho de Cristo. Por isso, de antemão, eu venho aqui para o Brasil, não somente para buscar ajuda financeira, também para levantar os intercessores para a minha nação, porque o evangelho lá está sendo caro, o derrame de sangue estão todos os dias acontecendo, só para nós podemos pregar o evangelho do Senhor. Só se por os irmãos têm uma ideia, naquela nação, uns tempos atrás, na igreja de um amigo meu, que o tamanho da igreja é mais ou menos desse tamanho, pastor. Um dia entrou um terrorista com coleta de bomba no corpo dele. Entrou pela porta da igreja, vim ao direito do púlpito, aí ele apertou o botão para explodir a igreja. Porém, Jesus guardou aquele aperte. Aleluia.
E quando esse terrorismo saiu para trás, voltar para trás, saiu pela porta, estava tentando arrumar o cabo da bomba que está no seu corpo, de repente, o aperto do céu apertou aquele botão e ele teve que morrer sozinho. Explodiu lá fora da igreja, sem levar nenhuma alma, nenhum irmãos da gente lá naquela igreja. Aleluia. Só para os irmãos terem uma ideia também, dois meses atrás, antes de vir para o Brasil, houve 2 tentativas de queimação de igreja. Uma na cidade onde eu moro, chama Yogyakarta, ali na mapa o apóstolo pode ver. Outra numa cidade vizinha, onde os muçulmanos tentam explodir a igreja, porém não conseguia também. Só para os irmãos terem uma ideia, ainda segunda-feira, apóstolo, segunda-feira minha esposa me ligou desesperadamente, chorava, falava para mim assim: irmã, amor, ore por nós aqui. Eu falei: o que aconteceu, mulher? Por que está chorando desse jeito? Orem por nós, porque ontem, no dia de domingo, ainda domingo passado, acabou de acontecer que um irmão de uma irmã que trabalha no orfanato acabaram de ser atacados por grupos muçulmanos. Ele estava indo para a igreja quando de repente pararam com um grupo muçulmanos e ele teve que perder um braço. Depois o amigo dele teve que perder uma perna. Irmãos, eu quero pedir desde já, esteja orando por nós na Indonésia, porque eu não sei, qualquer momento eu posso ser próximo, qualquer momento eu posso ser sangue de libação. Porém, se nós não se encontrarmos aqui novamente, apóstolo, nós podemos se encontrar lá no céu, na glória, para sempre, eternamente, onde Jesus está. Você e eu, para sempre adoraremos o nome dele. Amém? Glória a Deus. Irmãos, hoje eu quero falar sobre missões. Sabe por quê? Porque a irmã pode me ajudar aqui no teclado, por favor. Porque quando nós falamos sobre missões, isso empolga nosso coração. Quando nós falamos sobre missões, isso nos traz uma lembrança do que Jesus fez aqui na terra. Ele é o verdadeiro missionário que desceu do céu, verteu o seu sangue e nos faz mais do que vencedores. Este Jesus que te deu uma vida eterna, e este Jesus também que garante o dia de amanhã para você. Por isso, irmão, se você tem motivo, adore em nome dele, adore em nome dele. Glória a Deus. Apóstolo, eu cheguei aqui no Brasil chorando. Sabe por quê? Eu tenho que pregar segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo, todos os dias. Não choro pelo cansaço do corpo, mas eu choro porque eu tenho uma inveja à igreja brasileira. Uma inveja santa, querido. Sabe por quê? Porque aqui você pode adorar o Senhor na segunda-feira, porque aqui você pode cantar na terça-feira, porque aqui você pode ouvir palavra de Deus na quarta-feira, porque aqui você pode adorar na quinta-feira, e na sexta-feira tem vigília, no sábado tem culto, e domingo também, o dia de celebrar ao Senhor. Eu tenho essa vontade, que Deus um dia visita na minha nação. Eu tenho essa vontade. Oportunidade que vocês têm aqui no Brasil, e nós não podemos ter. Muitas das vezes, apóstolo, nós temos que cantar desse jeito. Irmãos, se eu fosse você, e nesta oportunidade que Deus tem dado para você, levanta a sua voz e adore o Senhor, porque Ele estará aqui. Ele merece de todo louvor e adoração, poder, majestade, pertence tudo a Ele. Aleluia. Se eu fosse você, abre a tua boca e dá o seu melhor louvor para Ele. Aleluia. Cada aquele complete, meu Deus. Quão grande, oh meu Deus. Adore! Cantarei quão grande, oh meu Deus, e todos hão te ver. Quão grande, oh meu Deus. Aleluia! Dá o seu melhor, adore a Ele.
Quão grande, oh meu Deus. Oh, caramba, oh meu Deus, e todos hão te ver. Quão grande, oh meu Deus. Agora declare sobre todo nome seu, aleluia. Sobre todo nome seu, caramassúria, tu és digno do louvor. Eu cantarei, quão grande, oh meu Deus. Adore, declare sobre todo nome seu, sobre todo nome seu. Oh, tu és digno do louvor. Adore, eu cantarei, quão grande, oh meu Deus. Sabe por quê, irmãos? Por onde eu passo, eu sempre faço a mesma coisa. Aqui, a oportunidade imensa de poder adorar ao Senhor, enquanto nós, na minha terra, na minha nação, qualquer momento pode entrar alguém e pode arrancar as nossas cabeças. Aqui tem uma vantagem muito grande de poder adorar ao Senhor. Enquanto lá na minha terra, muitas vezes nós temos que ficar calado. Sabe, já faz tempo, apóstolo, não prego desse jeito, com liberdade. Já faz tempo e não adoro com liberdade ao Senhor. Se eu fosse você, irmão, tirar um momento de adoração e começar, abre a tua boca e dá os seus melhores louvores a Ele, aleluia, porque Ele merece. Quão grande,
Ou melhor, que tem traduções diferentes, tem traduções e várias traduções. Eu vou ler, os irmãos acompanham na sua própria Bíblia, amém? Diz-nos assim a palavra do Senhor: depois disso, ouvi a voz do Senhor que dizia: a quem enviarei e quem há de ir por nós? Então disse eu: eis-me aqui, envia-me a mim. Feche os teus olhos, curva a tua cabeça. Pai, eis aqui a tua palavra, Senhor. Com temor e tremor estamos diante da tua presença, Pai. Fala conosco nesta noite, Pai. Endireciona, Senhor, nosso caminho, Pai. E nos diz, Pai, nos ensina o que nós devemos fazer como filhos teus, Pai. Use este servo teu, Pai, na maneira de como o Senhor quer agir nesta noite, Pai. Dou total liberdade para o Espírito Santo ministrar e agir neste lugar. Em nome de Jesus, Pai, nós oramos e te agradecemos. Amém. Pode se sentar, queridos, aplaudindo ao Senhor Jesus Cristo. Glória a Deus. E se fosse para Jesus, dá o melhor ainda para Ele, porque Ele merece de toda a honra, glória, louvores, majestade. É tudo dele, por Ele e para Ele, por todo sempre. Glória, pois, a Ele eternamente. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Talvez os irmãos aqui ainda não entendem como que o missionário pode falar língua português desse jeito. Eu vou explicar para você depois. Mas eu estive lá no Japão, trabalhando durante 8 anos no Japão, onde lá eu me reconciliei ao Senhor. Nasci no lar evangélico. Meu pai é dirigente da igreja, minha mãe é líder da círculo de oração. Porém, aos 13 anos de idade, quando eles me pedem para batizar, eu me batizei, mas não teve a consciência de o que é batismo. Eu fui apenas pela obediência, porém, no meio do caminho, eu me desviei ao caminho do Senhor. E quando cheguei lá no Japão, lá Jesus me encontrou novamente. Lá Ele me deu segunda chance para mim me reconciliar com Ele. E lá também eu trabalhava com os brasileiros. Eu congregava na igreja brasileira. O apóstolo esteve lá no Japão, na igreja do meu pastor, e nos tornamos amigos. Obrigado mais uma vez pelo convite. E lá também onde eu me encontrei com a minha esposa, a Raíssa, onde eu amo muito ela e sou casado há 5 anos a ela. E lá no Japão também, onde o Senhor me deu chamado e enviou para a Indonésia. Talvez os irmãos ainda fiquem pensando, mas irmão, língua portuguesa não é difícil? Sim, difícil. Eu vou contar para você o que aconteceu depois. Só agora um pouquinho, amém? Glória a Deus. Amém, irmão. Quando nós falamos sobre missões, sempre enche nosso coração. Quando nós falamos sobre missões, nós chorávamos. Eu vejo o apóstolo, um homem de Deus. Eu ouvi dizer que há 1000 igrejas, mais de 1000 igrejas que ele colocou ali, que ele construiu, que o Senhor colocou na mão dele como responsabilidade. Isso me alegra. Isso deveria ser a alegria de todo crente. Sabe por quê, irmão? Porque missões, aquilo que está no coração de Deus, também missões, é a nossa responsabilidade. Missões, não pensa que isso se trabalha somente para o pastor, somente para o apóstolo, somente para o missionário, diácono, presbítero. Não, mas missões é a responsabilidade de cada um de vocês. Missões é um chamado que Deus colocou na sua e na minha vida. Não há diferença entre eu, não há diferença entre o apóstolo, não há diferença entre vocês. Deus chamou para todo é de igual. Deus chamou para todo e todo mundo foi chamado. Porém, a Bíblia ainda nos diz que muitos foram chamados, porém poucos foram escolhidos. E se fosse eu, irmão, eu não quero ser muitos, eu quero ser poucos, naquilo que Jesus escolheu, naquilo que Jesus capacitou e naquilo que Jesus também vai levantar para grandes homens, mulheres de Deus, capacitados, inflamados pelo poder e fogo do Senhor. É aquele que vai fazer a obra, glorificar o nome do Senhor. Por quê? Porque missões é a adoração. Quem entende? A nossa adoração se mostra em missões. O nosso verdadeiro louvor se mostra
no nosso dia, no dia a dia, na nossa vida, naquilo que nós falamos, naquilo que nós falamos, naquilo que nós fazemos no dia a dia. Isso é uma missão. Missão não pensa que é somente para o pastor. E quando fala sobre missões também, eu fico empolgado. Sabe por quê, irmão? Hoje o mundo chegou ao número de 7,1 bilhões, se não passou. 7,1 bilhões de habitantes desta terra, pode imaginar. Milhares e bilhões de povo que estão ali fora. Fala sobre missões, me empolga, porque somente 1/3 da população deste mundo que é evangélico, que é cristão, que já conhece a palavra do Senhor, que já tem salvação. Porém, ainda tem 1/3 da população. Isso significa 2,3 bilhões da população do mundo. Você já imagina, irmão? Ainda tem mais de 5 bilhões que estão se perdendo todos os dias. Ainda tem 5 bilhões que estão indo para o inferno, lugar onde você e eu não desejaria estar. Ainda tem 5 bilhões onde pessoas estão gritando de socorro. Sabe, irmãos, um grande pregador chamado Charles Finney fala assim: o evangelho só é boas novas quando chega lá a tempo. Sabe, irmãos, o evangelho não vai chegar até o inferno e arrancar as almas dentro do inferno, sabia? O evangelho só funciona quando vivemos aqui na terra. O evangelho é a chance de nós podermos chegar ao Senhor aqui na terra. Por isso, Charles Finney fala: o evangelho só é boas novas quando chega lá a tempo. E quantas pessoas que não podem ouvir a este evangelho, quantas pessoas estão morrendo sem poder conhecer o amor de Cristo, quantas pessoas estão perdendo a chance de poder ter uma vida que você e eu tem, vida de abundância, quantas pessoas que não podem ter a esperança do dia de amanhã, e quantas pessoas estão morrendo, indo para aquele lugar. Por isso, há um clamor no coração do Pai, há um clamor no coração do Pai, que estão dizendo assim: a quem enviarei? E quem há de ir por nós? Irmão, isto é muito sério, porque Deus está chamando cada um de nós. E esse chamado temos que cumprir dia após dia. Mas talvez o Senhor fale assim: mas eu não fui chamado para ser pastor. Alguém foi chamado para ser pastor, alguém foi chamado para ser missionário, alguém foi chamado para ser diácono, presbítero. Porém, para falar do seu amor, basta ser um cristão. Para falar do evangelho, basta ser uma cristã. Basta ser pessoa que você é. Basta ser pessoa inflamada pelo fogo do Espírito Santo. Não precisamos ter título, não precisamos ter cargo, porque missões é de cada um de nós, e Deus tem nos dado como responsabilidade da igreja. E quando nós falamos sobre igreja, não é a igreja que está aqui como instituição, não é a igreja que se limita por 4 paredes, mas a igreja onde o Senhor mesmo habita dentro de nós. A igreja viva onde o Espírito Santo habita dentro de você. E esta é a igreja que Jesus quer usar para este tempo. Sabe por quê, irmão? Porque a vinda do Senhor está tão próximo. Porque a vinda do Senhor está tão próximo, e certamente Ele virá. Sabe por quê? Quando fala sobre missões também me empolga e me dá certo medo, temor no meu coração, porque a Bíblia está cheia de exemplo. O Senhor um dia fala sobre parábolas do dinheiro das minas, onde Ele colocou confiança sobre seus servos. Ele foi partir para a terra bem distante, e em um decreto momento Ele voltou e Ele pediu a conta. Lembra da parábola de o talento? Quando o Senhor também nos coloca talento para cada um dos seus servos, e Ele partiu para uma terra bem distante, e quando Ele volta, Ele pediu a conta para cada um de nós. Sabe, irmão, isso é muito sério, porque aquelas almas que estão indo para o inferno, você já imaginou quando você perdeu alguém que você ama? É triste. Já imaginou? Você perdeu alguém que você gosta tanto. Quando eu perdi meu segundo filho, meu pastor, eu não podia parar de chorar. Quando Jesus me permite passar por aquele momento, Ele me diz:
Você está chorando por um filho, mas eu estou chorando por almas que estão indo para o inferno. Você já imaginou alguém que já perdeu alguém que você ama? Você sabe o que estou falando. Imagine o coração do pai que está lá no céu, vendo a sua criatura que ele criou através da sua imagem e semelhança, estão indo para o lugar onde por eternidade não podem mais voltar ao Senhor. Já imaginou o coração do pai? Este sentimento que Deus sentiu quando viu um por um indo para o inferno. Quando fala sobre missões, eu fico empolgado. Sabe por quê? Você sabia, irmão? 60 segundos que passou, acabaram de morrer 107 pessoas no mundo todo. Você sabia, irmão? Durante uma hora que você vai ouvir falar aqui, 6.390 pessoas morreram. Você sabia? Por dia, 153 pessoas perdem suas vidas. Você sabia? Por ano, se perdem por aí, morrendo 56 milhões de pessoas deste mundo. E o que nos assusta mais é que 80% daquelas pessoas que morrem nunca ouvi falar de um grande Deus que o ama. Nunca ouvi falar do evangelho que você e eu podemos ter hoje. Nunca ouvi falar do amor de Cristo que manifestou lá na cruz do Calvário. Nunca ouvi falar de esperança do dia de amanhã. Nunca ouvi falar sobre um Deus que reina sobre todas as coisas. E esta responsabilidade Deus entregou na mão da igreja. E esta responsabilidade Deus colocou na mão de mim, de você, para nós fazermos essa obra. Você quer entender uma coisa? Deus não te chamou para ser rico. E se Ele te abençoou, dá um grato, dá um melhor louvor para Ele. Deus não te chamou para ter uma casa boa, mas se Ele te deu, seja grato a Ele. Deus não te chamou para ser um grande empresário, mas se Deus confiou na sua mão, seja como Ele quer. Mas Deus te chamou para você tomar posse. A nossa herança é as nações. Deus te chamou muito mais do que isso. Deus te chamou para você reinar aqui na terra. Deus te chamou para você ser salva-vidas aqui em todas as nações do mundo. Deus te chamou. E apóstolo, quando eu vi uma igreja como essa, meus olhos brilham. Sabe por quê? Eu não vejo uma igreja qualquer, eu não vejo uma igreja simples, mas eu vejo aqui há um exército do Senhor, que Deus vai te levantar para fazer as grandes coisas aqui na terra, enquanto você vive. Aleluia. Por isso, o que o apóstolo falou é muito sério. Viva o sonho de Deus, porque valeu a pena. Viva o sonho de Deus, e você verá o sonho se concretizar na sua vida. Não é errado viver os teus sonhos, porém, muitas vezes nós vamos ficar decepcionados quando erramos, quando nós falhamos. Porém, com Deus não existe falha. Com Deus só há cumprimento. Com Deus só há promessas que vão se cumprir nas suas vidas todos os dias. E a nossa alegria quando nós resgatamos as almas da mão do diabo para levar para o céu. Essa é a nossa alegria. Aleluia. É por isso, quando fala sobre missões, enche meu coração, porque há uma necessidade muito grande neste mundo, que você e eu poderemos fazer alguma coisa. Sabe, irmãos, eu vou contar para você. No ano 100 depois de Cristo, apóstolo, no ano 100 depois de Cristo, havia 360 pessoas não crentes para um cristão alcançar. No ano 100 depois de Cristo. E no início do século passado, no ano de 1901, havia somente 40 pessoas não crentes para um cristão o alcança.
E hoje, no início deste novo século, existem apenas 7 pessoas não crentes para um cristão alcançar. E se nós, como cristão, todos nós pegamos essa responsabilidade, se todos nós saímos para propagar a este evangelho, as pessoas contarem durante um ano, pela cálcula humana, nós já vamos ganhar o mundo inteiro para Cristo. Porém, não é isso que aconteceu hoje. Não é isso que está acontecendo. O cumprimento da palavra, muita gente está se esquecendo. Quando entrei nesta igreja, eu tenho um grande prazer de estar aqui, me alegro, sei por quê? Porque ainda há um homem de Deus que se preocupa com vidas. Ainda há homem de Deus que se preocupa com nações. Ainda há alguém nesse lugar que ora para as nações. Ainda há alguém aqui dentro desse lugar que sai para propagar a este evangelho. Aleluia. Irmão, já imaginou? Hoje em dia, igrejas estão perdendo seu foco. Igrejas estão perdendo a sua visão. Igrejas estão vivendo tempos que não agradam ao Senhor. Estão se pregando por aí sobre riqueza. Estão se pregando por aí sobre as coisas que não levam à vontade de Deus. Estão se pregando por aí as coisas que vão agradando o coração do seu próprio irmão. Estão se pregando aí algo que não é da parte de Deus. Estão se pregando aí o evangelho distorcida. Estão se pregando aí o evangelho para o meu bem. Estão pregando por aí o evangelho que não tem compromisso com a palavra do Senhor. Porém, essas pessoas estão totalmente perdendo a visão de que a igreja foi chamada para fazer esse grande trabalho. Sabe por quê? Porque ainda no tempo de Jesus, quando ele andava para a terra, ele falava assim: a seara realmente grande, porém poucos são trabalhadores. E continua até hoje, a seara realmente grande, mas poucos são trabalhadores. Enquanto ainda há alguém que se perdendo sobre as almas, se pregam por aí o evangelho segundo eu. Quando há alguém aqui pregando sobre vidas, estão pregando por aí alguma coisa que não seja da parte de Deus. É por isso, irmão, se você abre bem seu coração esta noite, escuta o clamor que está no coração do nosso Deus. Eles estão dizendo assim: a quem enviarei? E quem há de ir por nós? Cabe mim, cabe você, para nós dizermos: sim, Senhor, envia-me a mim. Sabe, irmãos, naquele dia, Isaías, quando Deus separou para o grande ministério, Deus precisa trabalhar no coração dele. Quero perguntar para vocês: quantas de vocês aqui que querem ser usados na mão de Deus? Levanta a mão. Aleluia. Quantos de vocês aqui que querem ser usados poderosamente na mão de Deus? Levanta a mão. Glória a Deus. Quantos de vocês que têm desejo de ser enviado para uma terra bem distante daqui? Levanta a mão. Pastor, apóstolo, a sua igreja estão clamando de envia-me. Quantas aqui que querem morrer para o evangelho do Senhor? Levanta a mão. Aleluia. Ei, caramanobia. Ei, caramassuria nalamanai. Aleluia. Ainda verá as pessoas se levantam voos deste lugar para ser grande lá fora. Glória a Deus. Irmãos, mas quando nós vemos em geral, ainda não é todos que têm esta vontade. Ainda não é todos que entendem do chamado do Senhor.
E mesmo assim, Deus ainda teve que trabalhar no coração de Isaías. Deus teve que trabalhar na vida dele antes dele ser um grande profeta. Quer ver? No dia quando Isaías entrou no templo, no dia quando Isaías, como de costume, talvez ele participando de um culto, como de costume naquela época, ele veio para o templo, talvez oferecendo a sua oferta, talvez oferecendo o seu dízimo, talvez ele veio para ouvir a palavra naquele dia, talvez ele veio para dar o melhor para o Senhor. Isaías, naquele dia, é o dia diferente. Diga para o irmão do seu lado: Deus pode te surpreender. Sabe por quê, irmão? É como de costume quando Isaías veio para o templo, quando ele entrou naquele templo, como de costume, a Bíblia nos diz, naqueles dias, acabou de ser falecido o rei Uzias. Isaías talvez podia entrar no templo triste, porque perdeu o seu amigo. Isaías talvez entrou na igreja cabisbaixo, porque acabou de falecer o rei daquela nação. Isaías talvez entrou naquele culto, muitas vezes como você e eu. Muitas vezes nós entramos no culto cabisbaixo. Muitas vezes nós entramos no culto levando fardo de problemas. Muitas vezes nós entramos num culto cheio de glória como esta, nem sequer abrimos a boca para adorar o nome do Senhor. Mas naquele dia é o dia que Isaías saíram daquele lugar diferente. Também vai ser igual para todos nós hoje à noite, quando vocês, aleluia, quando vocês entendem pela qual a vontade do Senhor sairia daqui diferentes, como Isaías saiu naquele dia. Irmãos, a Bíblia nos diz, Isaías entrou no templo, porém naquele dia Deus resolveu mostrar a sua glória para Isaías. Aqui eu aprendi uma coisa. Isaías naquele dia entrou no templo, e quando de repente ele olhou para cima, ele viu o Senhor estão sentado nos lugares altos e sublimes tronos. Quer entender uma coisa, irmão? Isaías, ele precisa ter uma visão correta de quem é Deus. Isaías precisa ter uma visão aberta de quem é Deus. E isto que a igreja estão precisando ter de volta, a visão correta de quem é Deus. Sabe por quê? Isaías naquele dia viu quem é o Senhor. Ele estava no seu coração falar assim: o Senhor está lá em cima e eu estou aqui embaixo. O Senhor é o rei e eu somente súditos. O Senhor é o Senhor dos senhores, mas eu aqui somente apenas um servo bem pequenininho. Entenda uma coisa, queridos, uma visão correta leva a gente à obediência ao Senhor. Uma visão correta de quem é Deus também muda a nossa maneira de adorar ao Senhor. Quer entender uma coisa? Porque muitas pessoas se perdem por aí, porque não tem uma visão correta de quem é Deus. Enquanto nós podemos entender através da palavra do Senhor, Ele é Criador e nós somente uma criatura. Deus está dizendo: quem manda aqui sou eu, e quem obedecer é você. Deus está dizendo para a igreja: volte a ter a visão correta de quem é Deus, para fazer a minha vontade. Sabe, irmãos, porque muitos ainda não tomam posse do seu chamado, é por causa dessa visão. É poucos que entendem que Ele realmente é o nosso Senhor. Você quer entender uma coisa melhor? A quem tem empregado aqui sabe bem, quando nós falamos algo para alguém que está nos ajudando na nossa casa, ela exatamente vai fazer o que a gente manda, porque elas estão recebendo salário daquilo que elas estão fazendo como trabalho. Sabe, Deus também dessa forma. Ele, como dono de tudo e todas essas coisas, Ele quer que você e eu seja obediência através da sua palavra. É por isso, irmão, missões é de cada um. Missões não é chamado por alguém
pouca gente que vai fazer, mas você e eu fomos chamados para fazer grandes coisas aqui na terra. E Deus está convidando, Deus está chamando, e Deus está capacitando pessoas que não são como você e eu, pessoas fracas como você e eu, para fazer as grandes coisas aqui na terra. Irmão, por causa dessa visão, muitas pessoas estão esquecendo o seu mandamento, sabe? É por isso Jesus chamou apenas 12 discípulos que irão fazer grandes coisas aqui na terra. Irmãos, se aqui dentro dessa igreja sairá uma pessoa que vai atender um chamado missionária no campo, isso já valeu a pena. Se após dessa palavra se levanta alguém inflamado pelo fogo de Deus no seu coração, fala assim: pastor, envia-me para a Indonésia, isto já vale a pena. Sabe por quê, irmão? Um dia, um grande homem de Deus, chamado John Wesley, orava para Deus, dizia o seguinte: dai-me 100 homens que não nada temam ainda, a não ser que nada temam de pecado, e não deseja a não ser a presença de Deus, e eu abalarei o mundo. Conhece a história desse homem? Porém, hoje, para levantar 10 já é difícil. Hoje, para levantar 5 já é uma luta. Hoje, para enviar para o campo missionário. Quer entender, irmãos? Igrejas estão lotadas, show gospel estão cheios. Porém, no campo missionário ainda há vagas. E ainda voltamos à mesma pergunta: a quem enviarei? E quem há de ir por nós? Precisamos voltar dessa visão de que nós somos súditos do Senhor. É a nossa função somente de obedecer a Deus. Sabe por quê, irmão? Eu quero contar uma coisa para você. Se alguém tem um chamado e não obedecer ao Senhor, vai virar como Jonas. Quando Jonas foi chamado para o Senhor para ir para a cidade de Nínive, o Jonas fugia. Jonas dizia não. O Jonas falava: eu não quero, por qualquer motivo e qualquer razões. Mas Jonas fugiu. Quer entender? Grande peixe o engoliu. Irmão, se Deus te chamou para fazer a grande obra, obedeça. Para o peixe não te engoliu. Certo dia, 11 anos atrás, apóstolo, quando Deus me chamou para esta obra missionária, eu falava assim: não, pastor, não, ser missionário não, porque eu sei o que ser pastor, eu sei como meu pai vive, eu sei como ser missionário, vai passar fome, eu não quero, ponto final, aqui quem manda na minha vida sou eu. Sabe, Deus teve que trabalhar na vida do Isaías, e Deus teve que trabalhar na minha vida, mas Deus me permite para passar no ventre de um peixe, como Jonas. Quando Deus me chamou, eu falava: não quero, eu basta ser cristão, eu basta ser cristão honesto, eu não roubo, eu não minto, eu não faço mal para ninguém, eu não quero fazer nada, eu quero ser simplesmente cristão. Mas Deus está chamando para fazer grandes coisas. Irmãos, quando eu falava não para Deus, e aí Ele nos coloca na prova. Pastor, depois que eu falo não para Deus, eu estive dirigindo o carro da cidade do meu pai para a minha cidade. Leva 2 horas de viagem. Quando estava entrando na porta da minha cidade, passando por sinal vermelho, passando por semáforo, e o sinal estava verde para mim passar. E quando eu passei aquele semáforo, eu estava passando tranquilo, quando de repente, no lado esquerdo do semáforo, estava vindo um grupo de muçulmanos radicais, de 20 motos, de 2, mais ou menos são 40 pessoas.
mas eu não tinha visto eles daquela direção. Eu estava passando o semáforo, estava indo para a direção onde estava indo, estava verde, tudo aberto, passei tranquilamente, quando de repente alguém daquele grupo muçulmano passou o sinal vermelho e bateu na traseira do meu carro, e um deles caíram, mas eu não senti nada, porque estava andando o meu carro parecido com o carro do pastor Sandro, atrás um pouco comprido. Então quando eles bateram no meu carro, caíram, eu não senti nada. Então eu andei, quando eu olhei no retrovisor, aquelas motos estavam me perseguindo. Sabe, irmãos, eles estavam levantando espada, eles estavam carregando martelo, eles estavam carregando taco de beisebol e toda a arma que você imagina eles têm naquele dia. Mas eu olhei no retrovisor, eu estava tão tranquilo, porque falava assim: eu não fiz mal para ninguém, eu não fiz nada de errado. Então eu continuo dirigindo. Depois, quando passou mais 100 metros, eu olhei de novo para o retrovisor, e daquela vez eles apontando suas espadas para a direção do meu carro e falava: pare o carro. Aí eu entendi que o problema era comigo, porém ainda não entendia por quê. Porém, ainda não entendia o que eu fiz de errado. E quando eu encostei o carro para a esquerda, eles, sem esperar eu sair de carro, subiram para o carro, martelaram o carro, bateram o carro com pedras gigantes, e eles quebraram todo o vidro do carro. Enfim, me tiraram do carro, porém não pela porta, mas pela janela, que quebraram os seus vidros. Me tirou ali dentro, rachou tudo aqui atrás de mim, cheio de feridas. Bateu, colocou a espada no meu pescoço, me pisou, me bateu. E eles bateram com taco de beisebol aqui na minha cabeça e quebrou em dois. Agora entende porque eu posso falar em japonês? Agora entende porque eu posso falar em português? Agora entende porque eu falo em indonésio? Agora entende porque eu falo em inglês? Agora entende porque eu falo em javanês? Por causa daquele dia, Jesus tem que mudar tudo que está na minha cabeça, por passar daquela prova. Aleluia! Glória a Deus! E quando eles me batiam, quando eles me chutavam, cuspiam, eu lembrei a cena que Jesus passou. Naquele momento eu comecei a clamar ao Senhor: tem misericórdia de mim. Sabe, irmão, quando você tem chamado, não fuja, atende o chamado do Senhor na sua vida, porque Ele tem o melhor para você. Quando eles me levantam daquele lugar, me colocaram numa moto, um deles dirigindo, me colocaram no meio, e mais um rapaz senta atrás da moto para segurar, para mim não fugir. Naquele momento eu falava comigo mesmo, eu falo assim: agora já era. Sabe essa expressão, palavra já era? Mesmo não existe na minha língua, mas é tão gostoso de se falar. Já era. Eu aprendi com vocês, brasileiros. Eu aprendi com vocês. Quando eles me colocaram na moto, eu falava assim: meu Deus, agora não tem mais saída. Já era. Sabe por quê, irmão? Porque quando alguém pegou pelos muçulmanos radicais, eles decapitaram, eles cortaram braços, eles cortaram mão, orelha, eles cortaram de tudo. E amanhã meu nome será saída no jornal: morreu jovem chamado Alan Cristiano. Naquele momento eu falava assim: Deus, agora não tem mais esperança, me ajude. Quando Deus tem chamado para a sua vida, acontece o que for, tem que ser cumprida. Sabe, irmãos, quando de repente eles iam sair de moto, se levantou alguém no meio da multidão que estava assistindo a tragédia. Lá é tão comum, quando acontece qualquer acidente, pessoas rodeiam aquele lugar, e pessoas assistiram em vez de ajudar. Mas não tinha também como ajudar, porque 40 homens estavam furiosos, matando uma pessoa. 40 homens estavam com armas na mão. Ninguém podia ficar perto para me dar o socorro. Mas quando Deus determina na nossa vida, até a capeta tem que obedecer, apóstolo.
Sabe, irmãos, eu nunca poderei esquecer naquele dia, quando Deus levantou alguém no meio daquela multidão, falou uma palavra. Sabe, até hoje eu lembro muito a palavra que esse homem falou. Ele falou assim, simplesmente: não pode levar este menino daqui. Mas aquela palavra que acalmou a tempestade, aquela palavra que faz Pedro andar sobre as águas, aquela palavra que nos dá esperança, aquela palavra que você precisa ouvir nos dias difíceis, aquela palavra para dor naquele dia: vocês não podem levar meninos daqui. Sabe o que aconteceu, irmão? Um por um daqueles muçulmanos saíram daquele lugar, me deixaram ali a sós. E ainda, o mais incrível que pareça até hoje, eu sou grato ao Senhor, jogaram 2 granadas dentro do meu carro, porém nenhuma das granadas explodia. Quando fui levado para a delegacia, eu vi 2 granadas, eu tive que engolir seco. Sim, se explodisse meu carro, o que seria de mim? Mas sabe quem segurou aquele gatilho? A mão que estava lá na cruz. Sabe quem me salvou naquele dia? A voz do Todo-Poderoso. Irmão, o que eu quero dizer aqui: quando Deus tem chamando uma pessoa para uma missão específica, não fuja. Senão nós podemos passar como Jonas passou. Nós podemos passar como eu passei. Eu acredito, ninguém desejaria de estar na situação como eu passei, como Jonas passou. Às vezes, quando você leu a Bíblia para seu filho, falava assim: Jonas foi engolido pela baleia. Parece uma história simples, mas só quem já passou vai entender o que estou falando. Irmão, abre a sua visão e muda a sua visão para aquele que Deus está colocando nas suas mãos. A igreja precisa voltar ao seu primeiro amor, apóstolo. A igreja precisa voltar ao seu primeira visão pela qual Deus nos coloca. Sabe, eu tenho lido livros sobre livros, mais livros ainda. Mas o que me marcou na história é um livro apenas: livro dos mártires. Sabe por quê, irmãos? Ali se conta como os 12 apóstolos, menos João, morreram. Ali se conta como nossos pais da igreja sacrificaram sua vida a amor a Cristo. Ali contaram os heróis da fé, daram sua vida ao Evangelho. Ali conta como as pessoas ofertaram sua vida por amor a Cristo. E este é a verdadeira missão que você e eu temos que fazer, de sacrificar a toda a sua vida, o melhor que você tem, para a glória e honra do nome do Senhor Jesus Cristo. Sabe, irmãos, há um mandamento que Jesus falou, que temos que cumprir aquilo que Ele falou assim: amar a Deus de todas as coisas, de todo o seu coração, toda a sua alma, toda a sua força, de todo o seu entendimento. E semelhante a essa, amar o seu próximo como a ti mesmo. E sabe, isto se cumpre numa palavra só: missões. Porque quando nós indo fazer missões, nós estamos obedecendo a Deus. Estamos declarando: Deus, eu te amo, por isso estou fazendo. E quando você fazer missões, você está cumprindo o segundo mandamento, de amar as pessoas que estão perdidas como a ti mesmo. Sabe, você não é melhor do que outros que estão lá fora, nem eles são melhor que vocês. Todos nós precisamos de Cristo. Todos nós precisamos desse grande Deus. Todos nós precisamos da sua graça.
Todos nós precisamos da sua salvação. E todos nós, como filhos de Deus, temos que tomar uma atitude de ir adiante, de cumprir a sua missão. Irmãos, esta visão que a igreja precisa mudar. É por isso muita gente fala assim: não, eu não fui chamado, não, eu não tenho coragem. E ainda esses dias eu falei algo engraçado, irmão. Sabe por quê? Alguém falou para mim o seguinte: eu só vou para a África se Deus usou 3 profetas para falar comigo. Eu só vou para a Indonésia se de repente levanta um bebê andando para falar com você. Irmão, as coisas meninice. Sabe por quê? Deus já falou através da sua palavra. Se você não crê nessa palavra, você vai crer na palavra de quem? Sabe por quê? Por causa dessa palavra, apóstolo, milhares, centenas, milhares dos meus irmãos na fé perderam sua vida. Por causa dessa palavra, as pessoas lá no Oriente Médio estão sacrificando o seu sangue. Vocês viram o que o Estado Islâmico estão fazendo lá? Por causa dessa palavra de não negar a Cristo, eles perdem a sua vida. E se você quer buscar direção além da palavra, eu só acredito na palavra. Eu só acredito na palavra. Podem se levantar profetas, podem se levantar alguém, 2, 3, 5, 10, mas coração, obediência. Sabe o que a Bíblia diz sobre isso? Obedecer é melhor do que sacrificar. Seja a obediência. Deus te chamou para este tempo. Deus te chamou para esta geração. Deus te chamou porque a sua vida está próximo. Se você quer ver, as coisas estão acontecendo. O que Jesus falou está acontecendo. E quando nós vamos fazer aquilo que Deus chamou para nós faremos? Quando? E muitas pessoas, por causa dessa visão, não faz, porque não compreende que nós somente um servo, e quem manda na nossa vida é Deus. Ah, se toda a igreja entende, pastor. Missões sim, feito para as 3 coisas: com os pés que vão, com as mãos que contribuem e com os joelhos que oram. Tudo isso é necessário. Porém, há uma necessidade tão grande neste mundo que eu escolheria ainda os pés que vão. Os que não podem, pode ficar. Mas jovens que têm força, saúde, vá, porque Jesus é contigo. Jovens, esta missão depende de nós. Depende de nós. Não espera alguém foi levantado e você vê aquele irmão levanta o voo e voa. Seja você que voa. Há muitas pessoas que precisam de mim, de você. E tem algumas pessoas que, se não for de mim, de você, vai padecer para o inferno. Essa é a realidade. Essa é a primeira coisa que eu quero falar com essa igreja. Por causa dessa visão, muitos não fazem aquilo que Jesus prometeu, que Jesus falou como mandamento. Por causa dessa visão, não compreende quem é Deus na nossa vida. Mas também tem muitas pessoas que sentem medo. Tem pessoas que sentem insegurança. Tem pessoas que falavam assim: mas eu vou passar fome, mas eu vou passar por necessidade, mas vai ser difícil. Irmãos, no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo. Como Jesus falou: eu venci o mundo, você também vencerá. Sabe, quando você obedecer o ide do Senhor, Ele também, como Pai, Ele se preocupa com você e comigo. Sabe? Aqui, qual pai que viu o seu filho necessitado, que não vai estender a mão para ajudar?
Aqui, qual pai que viu seu filho precisando de alguma coisa, você não vai lá e comprar? Aqui, qual pai ou mãe que viu seus filhos estão precisando de algo urgente, precisando de alguma coisa que não vai ajudar? Deus é o nosso Pai, e Ele é fiel. Ele está cumprindo cada um da sua palavra, para que você e eu podemos confiar nele. Eu quero contar algumas para você. Esses dias, apóstolo, passando pelas provas, irmãos, moram 26 pessoas na nossa casa. 26 pessoas, não é toda a igreja morar comigo não. 26 pessoas, porque Deus tem nos dado orfanato. 19 crianças, 4, eu, minha esposa, meus 2 filhos, meu cunhado e mais 2 mulheres que trabalham no orfanato como cozinheira. 26 pessoas moram naquela casa. Sabe quanto gasto de arroz por dia? 10 quilos de arroz. Sabe por quê? Lá na Indonésia, pastor, quando o senhor chegar lá, vai sentir diferença. Porque lá, café da manhã é arroz, meio-dia, almoço é arroz, também à noite, como jantar, arroz. É bem diferente com aqui no Brasil. Café da manhã, pão francês, meio-dia tem arroz, 3 horas da tarde, 4, 5 horas da tarde tem café da tarde, e à noite, às vezes, as pessoas comem pizza, um lanche, ou uma macarrão, uma pasta, ou alguma coisa semelhante a essa. Mas na Indonésia, todo mundo, de manhã, de dia, de noite, comemos só arroz. Se não tem arroz de manhã, todo mundo fica de bico. Se não tem arroz meio-dia, todo mundo fala assim, não estou com fome. Se não tem arroz à noite, todo mundo fala assim, eu estou de jejum. Pensa, crente não fuma, não bebe, mas come uma beleza, irmão. Verdade, não é? É, porque é a única alegria que nós podemos ter. A gente não fuma, a gente não bebe, mas come. Coloca a costela aqui para você ver, todo mundo vai atacar aqui. Nós estávamos passando por provas. Naquele dia, nós não tínhamos mais arroz, não tínhamos mais nada no despensa, na geladeira. Não tínhamos mais nada. Acabou o arroz, era dia de domingo, apóstolo. Acabou o arroz naquele dia. Eu quero que vocês aprendam aqui comigo, de que Deus se preocupa sim com você e comigo. Quando nós colocamos o Senhor em primeiro lugar, Deus se preocupa assim. Naquele dia, falei para minha esposa assim, amor, eu não vou comprar mais nada a não ser arroz. Eu tenho dinheiro aqui, mais ou menos 100 reais no banco. 100 reais na Indonésia dá para comprar 50 quilos de arroz. 2 pacotes de 25 quilos de arroz. Falei para minha esposa, eu não vou comprar verdura, eu não vou comprar carne, eu só vou comprar arroz. E deu o que deu, compramos 50 quilos de arroz naquele dia. Falei para minha esposa, pelo menos dá para ficar 5 dias, no máximo 1 semana. Porque naquele dia a gente estava esperando, ligamos para lá, ligamos para cá, amigos, pastores, falamos, nós estamos sem nada. Irmão, quando eu liguei para alguém falando estamos sem nada, significa estar zerado de verdade. Eu não peço ajuda para qualquer pessoa em qualquer situação. Eu não faço isso porque eu sei a nossa fé que manifesta a glória de Deus na nossa vida. Nós andamos por fé. Naquele dia, porém, quando eu liguei para todo mundo, falei assim, estamos zerados, não tem nada. Mas problema é que naquele dia todo mundo também estava passando por provas, semelhante a gente. Não tinha nada para nos ajudar. Mas crendo na palavra do Senhor, na promessa do Senhor, falei para minha esposa, tá bom, vamos comprar arroz. Então compramos 50 quilos de arroz. Era domingo, na segunda-feira, passamos aquele dia, gastamos mais 10 quilos, olhamos para a nossa conta, eu vi, não tinha ajuda que entra. Terça-feira chegou, eu vi, não entrou ajuda. Na quarta-feira eu vi de novo, não tinha nenhuma ajuda. Quando na quinta-feira à noite, minha esposa vindo desesperadamente com 2 bebês no colo, um de 3 anos e meio, outro de 10 meses, chorando no chão, falando para mim, eu não aguento mais. Aqui as mães entendem, quando falta iogurte para o seu filho, eles choram, você sabe. Naquele dia, nós não estamos passando por nada, nós somente precisamos de arroz para comer. Até o quinto dia, não tinha ajuda que entrou.
E ela viu desesperadamente, se jogou, falou assim: eu não aguento mais. Enquanto ela está preocupada com as condições das crianças, eu estou preocupado com outra coisa. Eu me preocupei assim: poxa, se todo mundo morrer, eu vou levar preso, porque são 26 pessoas na casa. Poxa, se todo mundo morreu, meu nome que vai ser escrito lá no jornal. Um pastor matou todo mundo lá em casa porque sem arroz. Ela se jogou chorando por causa da necessidade. Eu já chorava por causa do medo meu. Ei, irmão, às vezes a gente passa, às vezes você vê como pastores, como apóstolo aqui, sorrindo no púlpito, mas às vezes não entendem o que nós passamos. Entende? Naquele dia nós chorávamos, orávamos, buscávamos da parte de Deus, falávamos assim: Deus, hoje eu não sairei daqui desse lugar sem a tua palavra. Entende? Deus só mover as coisas por causa da sua palavra. Isso eu gosto muito. Deus só mover as coisas, fazendo milagres, tudo por causa da sua palavra. Entende, irmão? Por isso, busque a direção do Senhor através da palavra. Naquela noite, quando a gente orávamos, Deus me deu uma palavra. Ele me deu uma palavra assim, ó: nunca vi um justo desamparado, nem a sua descendência mendigar pão. Então me levantei daquele lugar, cheio de fé, cheio da palavra. Levantei a minha esposa, enxuguei as lágrimas e falei assim: não chores mais, porque há uma palavra para você também. Nunca vi um justo desamparado, nem a sua descendência. Não chores, porque amanhã verás a provisão de Deus chegará na nossa mesa. Dito feito, irmão. Na sexta-feira chegou o dia, quando todo o arroz acabou. De manhã, o último arroz que tinha, esperando. Milagre aconteceu. Fica na porta assim: será que alguém vai me dar alguma coisa? Quando alguém tem promessa, não se esquece, cobre. Eu ficava na porta assim, olhando. Quando de repente 10 para 11 horas da manhã, entrou um homem, trazendo um pacote de arroz de 25 quilos. E com 10 quilos carne de frango. E nós comemos farto naquele dia. Pode segurar sua glória. Hoje, pastor, apóstolo, já se faz 3 meses, não compro mais arroz, porque a sua palavra se cumpriu. E ele se preocupa assim com você, comigo. Já se faz 3 meses, eu não compro mais arroz. Quer entender? Eu estou viajando fora da casa por 2 meses. Ainda sem mais, a semana liguei para minha esposa: como que está? Depósito de arroz. Ela falou: está cheio. No outro dia liguei de novo para ela: como está? Porque nós como homem, como marido, se preocupa, certo? Liguei de novo para ela: como que está o arroz? Ela sorria: está cheio. Sabe por quê, irmão? Quando você faz a vontade de Deus, Deus se preocupa assim com você. Porque Ele é nosso Pai. Tem mais tempo ainda, apóstolo? Tem mais tempo? Aleluia! Glória a Deus. Irmão, eu quero incentivar vocês a amar a Deus em primeiro lugar e faça a sua missão, porque não vai faltar nada na sua casa, na sua mesa. E ainda 2 meses atrás, mais ou menos 3, mês de junho e julho é o mês da passagem da escola das nossas crianças. Não sei aqui no Brasil, mas na Indonésia, junho para julho é passado do ano da escola. A escola me ligou, falando assim: pastor, o senhor tem que pagar dívida. Meu Deus do céu, que dívida? Irmão, lá na Indonésia nós não podemos colocar nossas crianças na escola pública. Sim, tem escola pública que é de graça, que não paga, como aqui no Brasil. Tem escola pública que nós não precisamos gastar nada. Porém, nós não podemos colocar nossas crianças naquela escola pública. Sabe por quê? Porque quem governa a escola pública é o muçulmano. Eles tomam conta das nossas escolas. Eles ensinam nossas crianças sobre o Alcorão. Eles tentam influenciar as nossas crianças sobre as suas crenças, sobre seu Deus, sobre Allah, sobre Maomé. E nós não podemos arriscar as vidas das nossas crianças de colocar na escola pública.
Então eu tive que colocar as nossas crianças na escola evangélica. Aqui no Brasil também tem escola evangélica. Paga um pouco mais caro, porém nós temos garante da salvação, nós temos garante da fé das nossas crianças, e nós temos garante que eles não vão ser perturbados pelos muçulmanos. Então eu coloquei todas nossas crianças, são 19, na escola evangélica. Só para pagar o dinheiro da matriculação custa $150 por criança. Então, aquele dia eu fiz compromisso com a escola, falava assim: eu vou pagar tudo durante um ano. Porém, durante um ano passamos pelas provas, dificuldade, não conseguiremos pagar tudo. E 2, 3 meses atrás me ligaram: pastor, o senhor tem que pagar o dinheiro da matriculação das crianças. O dinheiro da matriculação é uma vez só. Mas nós não tínhamos dinheiro para pagar. Então eu falei para o diretor da escola, falei assim: quantos que estão faltando? Ele falou $2.300. Falei assim: o quê? $2.300? Eu pensei que já tinha pago tudo, mas não. Irmão, naquele dia eu fico sem saber o que fazer. Mas eu orei ao Senhor, eu pedi direção a Deus e liguei para lá, para cá, pedindo ajuda. Enfim, naquele dia nós recebemos $500 de ajuda. Mas mesmo assim ainda falta $1.800 para pagar. Então eu falei para minha esposa assim: a gente tem costume de vender doces nas igrejas. Falei para minha esposa assim: você pode fazer doce? Ela fazia pudim de leite condensado. Ela fazia pavê. Sabe pavê? É aquele para comer também. Ela fazia manjar. Ela fazia tipo de doces dos brasileiros. E nós vendemos para as igrejas, sabe? Naquele dia eu perguntei para ela: você pode fazer doces? Ela falou: claro que posso. Quantos? 200. Falei: o quê? Nós precisamos pelo menos 1.800 doces, porque nós vendemos um pacotinho por preço de $1, na esperança de que nós vendemos tudo e podemos cobrir a despesa que nós precisamos pagar naquele dia. Mas ela falou: não é possível, porque não tinha dinheiro suficiente para fazer doces. Então só podia fazer 200 pacotinhos. Falei para ela assim: ok, faça. Então a gente vendemos doces com a esperança que aquele dia vendemos tudo e entrou mais oferta de $200. E se os irmãos abençoaram mais, talvez vai ganhar um pouco mais, talvez $300 ou $350, na nossa esperança. Porém, no cálculo de Deus é tudo diferente. Falei para minha esposa: faça os doces e amanhã eu vendo nas igrejas. Dito feito, irmão. Ela fez 200 pacotinhos, no outro dia me entregou: aqui estão os doces. Eu fui para as igrejas e vendemos naquele dia. E Deus honrou a nossa fé. Nós vendemos todo o doce naquele dia, 200 pacotinhos. Porém, o que nos assustou, valor que entrou naquele dia da venda das doces, sabe quanto que é? Exatamente $1.800. Sabe, irmão, esse Deus é tão maravilhoso. Por causa dessa palavra. Quando você ama a palavra, quando você viva e pratica a palavra, os milagres acontecem na sua vida. E nós pagamos aquele dia $2.300 e glorificar o nome do Senhor. Por onde passa, eu quero falar sobre isso, irmão, que Deus é fiel. Então eu quero incentivar vocês, jovens, faça a sua parte com Deus. Faça a tua missão sem ter medo. Entenda, tenha essa visão de que Deus é o nosso Pai, que se preocupa com você, sim. E Ele não vai deixar você na mão. Ele não vai deixar você sem saída. Jesus é mais fiel que você e eu. E a sua palavra se cumprirá todos os dias da nossa vida. Quando nós colocamos em primeiramente a obediência à palavra do Senhor, Ele também nos dará vitória todos os dias da nossa vida. Aleluia. Tenha essa visão. Entenda, obedecer a Deus é melhor do que sacrificarmos algo na nossa vida. E entenda que Deus se preocupa com você, comigo, para que nós tenhamos toda tranquilidade para fazer aquilo que Deus mandou. Quero contar mais um. Posso, apóstolo?
Posso? Quero contar mais um para você. Tenho mais 5 minutinhos para me contar. Depois, irmão, depois de não faltar mais arroz, depois de não faltar mais dinheiro para pagar a escola, desta vez, Deus me deu uma prova tão grande, mas tão grande. Mas eu acredito, cada um de nós vamos viver a prova até Ele volta. Sabe por quê? Porque cada prova, Ele já nos prometeu a vitória. Depois, apóstolo, quando nós não faltamos mais arroz para comer, nós tínhamos todo o dinheiro para pagar a escola. Desta vez, pediram o nosso orfanato, nosso prédio. Eu quero revelar aqui algo. Há muitas agências missionárias daqui do Brasil. Se está lançando no TV, lance. Se está na internet, lance. Porque estão fazendo mal para o reino de Deus. Há muitas agências missionárias por aí que estão enganando o povo de Deus. Nós tínhamos contrato com uma agência missionária aqui do Brasil. Pela ética eu não posso falar. Nós íamos comprar aquele prédio do orfanato. Fizemos trato. Eu falei para ela que eu vou pagar. Escapei. Era uma mulher. Falei para ela, íamos pagar uma vez por ano com preço de $10.000. Mas a gente fez somente contrato. No mês de junho do ano passado, 2014, quando nós íamos pagar a primeira parcela da venda do prédio, simplesmente ela me ligou e falava assim: pastor, eu não posso vender mais este prédio para o senhor, porque já vendi para outra pessoa à vista. Irmão, você pode perder tudo, mas a quem é pai da família sabe, perder a casa é a pior coisa de tudo. Falei para Jesus, comida não está faltando mais, dinheiro para pagar as contas não está faltando mais, mas agora pediram a nossa casa. Falei para Jesus, é muito pesado para mim, responsabilidade de 26 pessoas morando naquela casa. Orei para o Senhor uma semana, não falava para ninguém. Orei para o Senhor, nem falei para minha esposa sobre esse problema, que vai dar infarto nela. Falei para ele: Deus, desta vez, Pai, é muito pesado. Mas, irmãos, quando você busca na direção da palavra de Deus, e você entende, você tem uma visão de que Ele é nosso Pai, Ele vai nos dar saída. Irmão, dias orando ao Senhor, quando o Senhor me deu uma palavra. Sabe, aquele dia, Jesus falou assim: por que choras? Não sou eu, o dono do ouro, da prata, do mundo e tudo que nele há. Falava assim: eu entendi, Senhor, mas sem a casa. Ele falou de novo: mas não sou eu, dono de todas essas coisas. Eu falei: não entendi, Senhor. Mas ele falava assim: não sou eu, dono de todas essas coisas. Quando eu falo assim: tá bom, Deus, eu vou obedecer, já que o Senhor está falando, eu vou crer. Irmão, crer na palavra do Senhor é a melhor coisa que você pode tomar como decisão na sua vida. A mesma semana, quando eu estava orando e Deus me falou, entrou alguém no orfanato, é um empresário. Ele falou assim: pastor, eu não sei porquê, mas estou dando terreno para você. Ele entrou no orfanato e falou assim: pastor, eu não sei, mas no meu coração eu quero dar terreno para você. Irmão, esse homem não sabia o que nós estávamos passando. Só eu e Deus sabia o que estava passando. Mas Deus sabe melhor do que eu, do que você, o que Ele vai fazer, as coisas grandes, para mostrar para mim, para você, que se você é fiel ao seu chamado, Ele também vai ser fiel para fazer aquilo que você precisa. Aleluia. Por isso tenha essa visão. Isaías precisa entender quem é Deus. Se nós não temos essa visão, nunca nós saímos do lugar nenhum para fazer aquilo que é vontade de Deus. Mas não basta somente uma visão. Naquele dia, Isaías recebeu um toque de Deus. Sabe aquele toque divino? Que queima o seu coração, que queima a sua alma e não para mais. Jesus vai fazer mesmo esta noite.
Feche os teus olhos, fica de pé, queridos. Entenda uma coisa: Deus está neste lugar, e aonde Jesus está, as coisas acontecem. Jesus já está aqui, e sua palavra foi pregada. Irmãos, agora eu quero convidar vocês que entenderam essa palavra, a quem está ardindo no coração para fazer a missão para Deus, eu quero convidar você aqui na frente. Somente aqueles que querem colocar sua vida, sua confiança no Senhor. Feche os teus olhos, não olha para a esquerda e direita, não olha para frente, conversa com Deus. Há um grande clamor no coração do Pai, há um grande clamor no coração de Deus, que estão dizendo: a quem enviarei? E quem há de ir por nós? Agora com você. Deus está esperando uma resposta. Quem poderia dizer: eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim? Deus está esperando homens, mulheres, jovens, adultos, velhos, velhas, crianças, para fazer a vontade de Deus, porque a palavra foi pregada. Deus está abrindo visões de muitas pessoas aqui, e Ele vai nos tocar como Deus tocou Isaías naquele dia. Hoje haverá um toque de uma unção tremenda nesse lugar. Vocês que vão fazer compromisso com Deus, vai receber um toque do céu, vai receber um fogo, vai receber um fogo de renovo, vai receber no seu coração. Inflama, conversa com Deus nesse momento, fale com Ele. Aleluia, aleluia. Conversa com Deus nessa noite. Responde ao chamado do Senhor. Eles estão procurando homens, mulheres de coragem. Eles estão procurando homens, mulheres compromissados com a sua palavra. Eles estão procurando homens, mulheres que querem fazer a diferença aqui no Brasil, lá na fora das nações. E Deus vai começar a mostrar para você nesse momento nações, lugares, cidades, povoados, tribos, línguas, nações, aonde Deus quer levar você. Ore a Deus nesse momento, porque haverá uma unção derramado sobre este lugar, sobre suas vidas, sobre sua alma, sobre teu coração. Deus está levantando um grande exército nesse lugar. Ore ao Senhor nesse momento. Fala, Deus. Aleluia. Fala, Deus. Começa, Senhor. Recaia sobre eles, Pai, uma unção tremenda. Recaia sobre a tua igreja, Pai, um fogo renova, um fogo renovador, e renove cada filho Deus que está neste lugar agora, e toca, Deus, se aproximando. Considera-se pecador. Abre a visão dela, Senhor, e começa a declarar. Mas o derrama sobre ela, Pai, a visão sementida na tua presença. Separe esse homem, Pai, para o grande mistério. Levanta e queima seu coração, Pai, com fogo que inflama o coração. Começa a trabalhar no coração dos seus filhos nesse momento. Levanta esse jovem, Senhor, para grande pregador, como grande mulher de Deus na tua presença. Enche teu coração, Pai, de amor e compaixão, de amor, fogo que inflama o coração. Queima. Muitos são aleluia. que vão Os pastores podiam orar para cada um deles. Aleluia. sem ter esperança.
Derrama, Jesus, o coração deste homem, Pai, para fazer diferença nessa nação. Depressas lhe anunciando. Inflama suas vidas, Pai, com o seu poder. Inflama suas vidas, Pai, com o teu poder, com tua graça, com tua unção. Fala, Deus. E toca a sua vida desse homem, Pai, para que ele pode ser, fazer diferença. E para esta hora que Jesus está chamando cada um de vocês para esta hora, para o ministério, para este povo, para esta geração. Levanta, Jesus, essa mulher também, Pai. Bênçãos vão os servos desfrutar. Não tenha medo, porque Jesus irá o capacitar. Bem-vindo. Ele é fiel para cumprir. Senhor, a tua palavra foi pregada. Agora, Espírito Santo, faça a tua obra, faça a tua obra. Passeia no nosso meio, Senhor, e começa com fogo. Inflama o coração, Pai. Toca e enche teu coração, Pai. Toca, Senhor. Fala, Deus. Enche neste lugar, Senhor. Me alegro atento. Enche neste lugar, Senhor, com teu toque, como águas que cobrem o mar. Assim seria teu poder também sobre tua igreja. Recebe uma unção de renovo. Levanta a tua mão. Levanta a tua mão. A quem crê nesta palavra e a quem toma posse desta palavra, depois de hoje, nunca mais dormirá sossegado, porque Deus vai permitir a dor daqueles que estão perdidos, a dor das almas que estão indo para o inferno. Deus vai permitir você sentir gritos, pessoas que estão pedindo socorro, e Deus vai começar a incomodar a sua vida. Depois de hoje, depois dessa palavra, aqui toma posse, nunca mais sairá daqui. É a mesma como Isaías naquele dia, não saiu daquele templo mesmo. Mas Jesus vai levantar grandes homens, mulheres, pregadores da palavras, alguém que daria vida por amor a Cristo. O Evangelho é para este tempo. Deus está levantando para esta geração. Deus está colocando as suas mãos sobre suas cabeças, sobre sua vida. A unção que renova para você nessa noite é para fazer a obra. E Jesus está escolhendo, está mostrando para você nações, povos. Pega Jesus, cada mão levantado, Pai, e começa, Senhor, sopra um vento forte para neste lugar, e começa, Senhor, derrama, Senhor, uma graça sem igual, Pai. Toca-me com brasas do altar. Fala, Deus. Fala, Deus. Sim, alegro, atendo ao teu mandar. Deus está fazendo algo muito lindo. Olha aqui, igreja. Certa vez, num culto como esse, Deus chamou uma jovem para fazer missões.
E ela disse: Deus, tudo bem, eu escuto o teu chamado. Só que eu gostaria que o Senhor realizasse o meu sonho, para mim poder fazer missões. Aí Deus disse: qual é o teu sonho? Ela disse: eu queria me formar na faculdade. Deus disse: tudo bem, eu te deixo. E ela estudou 5 anos e se formou. Quando ela se formou, Deus veio a ela e disse: agora vamos fazer a minha obra, as missões. Ela disse: sim, Senhor, eu vou, mas eu gostaria de pelo menos exercer um tempo a minha profissão, porque eu estudei tanto para isso. E Deus disse: tudo bem, você pode exercer a sua profissão. E assim a vida foi passando. Deus veio de novo e chamou ela. Ela disse: Senhor, eu gostaria que o Senhor me deixasse casar, porque eu sou solteira, eu gostaria de ter uma família. Deus permitiu e ela casou. Depois, passado um tempo, ela foi chamada por Deus de novo. E Deus, ao chamar, ela disse: Senhor, eu queria ser mãe, porque é um desejo do meu coração, me permite. E Deus permitiu. Então Deus foi realizando todos os sonhos que ela tinha. E de repente Deus chama ela mais uma vez. E quando Deus chama ela, ela diz: Senhor, deixa eu criar meus filhos primeiro, porque daí eu fico mais livre. Aí eu vou poder fazer o que o Senhor me manda. Aí Deus permitiu ela criar os seus filhos. Os filhos cresceram. E quando os filhos casaram, vieram os netos. E quando Deus chamou, ela disse: Senhor, eu tenho meus netinhos, eu gostaria de ser uma avó presente. E assim, os netos cresceram. Os netos casaram. E um belo dia, num culto como esse, ela disse: agora estou pronta. Já fiz tudo o que eu tinha de fazer, agora estou pronta para ouvir o teu chamado. Deus disse para ela assim: eu não preciso mais de você. Você teve a vida inteira para decidir o meu sonho, e você preferiu viver os seus sonhos. Agora deixa para outros, porque você já não tem mais nem idade para isso. Por isso, nunca deixe para amanhã o que Deus está te pedindo agora. Você vai deixar de realizar sonhos teus para sonhar os sonhos de Deus. E a sua vida nunca mais será a mesma. Deus trouxe o Alan, pastor Alan, missionário Alan, lá da Indonésia, para despertar você para a vocação que Deus tem. E talvez você diga: mas isso aí não é para mim, é para outros. Eu vou dizer uma coisa para você: não passe nesta vida sem realizar o sonho de Deus, porque senão não vale a pena viver. Você pode realizar todos os teus sonhos, mas se você não realizar o sonho que Deus sonhou para você, não valeu a pena viver nesta terra. Eu sei que você deve ter os seus sonhos, mas ore a Deus a partir de hoje. Diga: Senhor, quais são os teus sonhos para mim? E Deus vai revelar ao seu coração o que Ele tem para você. Eu quero orar por você. Pai, essas pessoas que estão aqui na frente estão aliançando com o Senhor. Elas têm o sonho delas particular, mas elas não querem simplesmente realizar o sonho pessoal. Elas querem realizar o teu sonho. Então o que o Senhor tem para esta pessoa, coloca no coração dela agora. Desperta nela o teu dom. Desperta a vocação que o Senhor tem na vida dela. E ela vai fazer a tua obra. Eu profetizo isso segundo a tua palavra. Que Deus tocou dentro de você como tocou em Isaías. Você não é mais a mesma jovem. Você não é mais a mesma pessoa. E você vai ouvir isso das pessoas que te conhecem. Vão dizer: o que aconteceu com você? Você não é mais a mesma pessoa que eu vi há uma semana atrás. Você vai dizer: é porque eu tive a visão de Deus para a minha vida. E a minha vida não é mais a mesma. Em o nome de Jesus, receba esta unção missionária para a glória de Deus. Amém. Glória a Deus. Você vai voltar para o seu lugar e a igreja fica, que nós já vamos orar agora. Vamos cantar de novo. Fala, Deus. Fala, Deus. Fala, Deus. Onde você estiver, cante. Toca-me com brasas do altar. Fala, Deus. Oh, oh.
Olha aqui, igreja, se alegra, se alegra, atenda ao Deus. Olha aqui para mim. Nós já vamos encerrar agora. Deus colocou no meu coração, preste atenção, de nós fazermos uma oferta missionária neste momento para a obra do Senhor na Indonésia. Nós vamos entregar na mão do Alan hoje, para que ele leve esta oferta e use ela lá na Indonésia. Mas eu já ofertei, sim, você já ofertou, só que agora você vai ofertar para a obra missionária. E Deus estava ali, e Deus falando algo muito grande do meu coração hoje, que essa semente que essa igreja vai plantar na Indonésia, que você vai plantar, você e eu, nós vamos escolher um milagre muito grande por esses dias, através desta semeadura. Pastor, quanto eu devo ofertar? Preste bem atenção. Nós estamos em várias pessoas. Aqui há pessoas que podem ofertar 100, outros 50, outros 20, outros 10 e outros 5. Eu citei esses valores para você fazer esta semente. Eu gostaria que viessem uns obreiros aqui na frente, ficasse rapidinho aqui. O Alan, ele não pediu para fazer isso. Não, ele não pediu para mim. Eu estou fazendo isso direcionado pelo Espírito Santo. Só uma salva não, vocês têm que ser rápido. Tem que ser 2, 3, 4, 5, 50, 100. Fica aqui. Traz aqui, põe aí e volta para o seu lugar. Isso. Põe aqui e volta para o seu lugar. Deus está tocando no teu coração, você vai semear. Talvez R$50 não resolve o seu problema este mês, mas abre a janela de um milagre para a tua vida este mês, isso eu garanto. Vai abrir, talvez R$20 não paga a conta da sua luz, mas Deus vai tocar no teu coração e você vai ofertar essa semente. E esses R$20 que não pagam a conta da tua luz vai abrir uma porta para pagar o mês que vem toda a energia que você precisa. Amém. Então amanhã até 10 horas da manhã você pode trazer, que ele vai viajar meio-dia. Até o Ministério de Dança vai semear. Nós vamos semear, essa igreja vai semear, porque você sabe que missões se fazem orando e contribuindo também. Você não pode ir à Indonésia, mas você pode ajudar a missão da Indonésia. Você não pode ir à África, você pode ajudar as missões da África. O que você está semeando, nós vamos passar diante do altar de Deus para o Alan aqui, para vocês verem que é a oferta missionária para a Indonésia. Não estamos aqui para dizer, isso aqui é para a igreja, não. Isso aqui é para a obra de Deus na Indonésia. Deus vai multiplicar a sua sementeira. Seja mais rápido, irmão do corredor, porque já estamos com o final da reunião. Não saia sem eu orar. Eu quero consagrar essa oferta e vamos passar para o Alan, né? Não importa quanto dá, eu não quero nem saber quanto que dá isso aqui. Eu só sei de uma coisa: Deus vai ser glorificado na vida dos amados que vão semear para a obra de Deus na Indonésia. Enquanto você está semeando, olha aqui, ele tem o CD, né, que você pode adquirir no final. Thank you, obrigado, né? Obrigado a você, que é um CD Thank You. Ou seja, se você adquirir o trabalho também, o CD, você vai estar contribuindo com as missões das ilhas da Indonésia. E essa igreja vai começar a adotar a Indonésia, orar pela Indonésia, para que Deus venha levantar mais pastores como Alan naquele país, que pregue o evangelho. Um país muçulmano, 90% da população é muçulmana. Não tem essa liberdade que nós temos aqui na nossa pátria. Nós temos que ter sensibilidade de fazermos a obra do Senhor. Bem rapidinho, os irmãos que estão vindo, corre, irmãos, corre. No final o Alan vai estar lá na frente, né? Não sei onde vai estar, com CDs, com material. Lá na livraria é apertado, gente, tem que ser lá fora. Vocês têm que ser inteligentes. Ó, bota o espaço, porque livraria tá 10 já não dá. Bota lá fora, tira agora rapidinho enquanto eu estou falando. Bota uma mesa lá fora rapidinho, porque livraria é apertado. Tem que ser coisa bem ágil assim. Quando eu estou falando, vai eu 2, 3 obreiros lá, já bota uma mesinha lá e coloca lá fora, que é mais fácil para as pessoas, porque livraria é apertado. Tem que ser uma coisa prática, não apertada. Eu sei que lá é apertado. Talvez o pessoal fique até bravo comigo, né? Porque eu sou assim, mas eu gosto das coisas práticas, né? Livraria é bom, mas desse trabalho não dá, porque muita gente vai procurar lá e não vai. Deus quer que pessoas abençoem missões lá. Coloca lá fora, por favor. Já arruma lá fora a banquinha do ala bem rápido, enquanto nós vamos orar. Eu quero orar e já abençoar a oferta missionária. E Deus vai multiplicar na sua empresa, na sua loja, na sua casa, no seu trabalho. Esse mês Deus vai te surpreender com essa oferta missionária. Escreve o que eu estou te falando. Estenda as tuas mãos, por favor, juntamente comigo. Quem há de trazer, traga agora. Nós já vamos orar pelas ofertas missionárias. Pai, eu oro por essas ofertas, Pai, que estão aqui.
Ó Deus, são 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 as salvas, 8 salvas que teu povo trouxe aqui, Pai, oferta para as missões à Indonésia. Pai, nós não vamos pegar 1 centavo desta oferta para esta igreja, porque é semente da Indonésia. E eu quero que o Senhor multiplique na vida desta igreja e deste povo, com milagres sobrenaturais, financeiros. Deus, que nós possamos ser prósperos este mês, que o Senhor venha suprir as necessidades da tua igreja, da tua família, desta empresa, deste empresário, desse profissional liberal, que hoje estão semeando na tua obra. Que essa oferta seja usada com retidão, com justiça, lá nas missões à Indonésia, comprando alimento, pagando o calçado, pagando as coisas, as despesas daquele lugar, porque eu sei que tu és Deus soberano. Eu oro e agradeço ao Senhor e consagro que cada um que pôde semear, que venham colher, ó Deus, eu profetizo 1000 vezes mais sobre essa semente. E aqueles que não puderam ofertar, Pai, abençoa eles, que amanhã eles possam também. Pai, no nome de Jesus nós oramos e te agradecemos para a glória do teu nome. Amém. Amém, queridos. As obreiras, por favor, vai lá com o pastor Sandro, já põe tudo lá e já a gente vai passar para ele diante da igreja aqui, bem rapidinho, bem rápido, obreiros. Vai lá, já coloca uma coisa, já atrás, a gente passa para o Alan aqui, tá bom, Alan? Irmão, o valor de CD eu estou vendendo R$15. Porém, eu nunca vi uma igreja assim igual a essa, pastor. Eu estou levantando ofertas pelo CD. Tem igrejas que o pastor fala assim: vai na benção. Como vocês já ofertaram aqui, eu faço por 10 CD. Amém? Eu também quero abençoar suas vidas. Esse CD é as crianças do orfanato cantando em 5 línguas, 5 idiomas. Tem português, espanhol, inglês, japonês e indonésio também. Por favor, abençoe. Eu faço por 10 para você. Estou vendendo por 15, porém o pastor tirou a oferta. Eu sou grato. Obrigado, apóstolo, por tudo que está fazendo. Eu sei que você é terra fértil, missões é terra fértil. Prepare para uma prosperidade sobre essa igreja até a semana que vem. Nós vamos colher